A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar a conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Jeremias, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus, eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11, a quebra da aliança. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve as palavras dessa aliança, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: proclama todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti a vossos pais, e no dia que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Porém não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras dessa aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e andaram após outros deuses para ouvi-los. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Por isso clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão do tempo do seu mal, porque segundo os números das cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei, tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios, que se as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Chamou o Senhor o teu nome, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acende o fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração para matar Jeremias. E o Senhor me fez saber, assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a sua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras em nossas mãos.
mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Capítulo 12. A queixa do profeta. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem alevosamente. Postaste-os e eles se arraigaram, cresceram, dão muito fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe dos seus corações. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, parecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. E te fadigas correndo os homens que vão a pé. Como poderás competir com os cavalos, se tão somente numa terra de paz estás confiado? Como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios concedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digas coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tomou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de rapina, de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado, deserto, o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação. Toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar o meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois que os houver arrancado, tornarei e me compadecerei deles. Então os farei voltar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e farei perecer, diz o Senhor. Capítulo 13. O cinto de linho, símbolo de Judá. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os seus lombos, mas não os coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os seus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma de lá o cinto que te ordenei que o escondesse ali. E fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos ombros do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória. Mas não deram ouvir os odres de vinho. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem de que todo odre se encherá de vinho? Porém tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis deste tipo de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, aos sacerdotes, aos profetas e a todos os habitantes de
Jerusalém, e fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Ameaça de cativeiro. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venham a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele o mude em sombras de morte e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. Amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que a abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede o que vem do norte, onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória. Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinastes a seres príncipes e chefes sobre ti as dores, como mulher que está de parto, a causa das desgraças? Quando, pois, disseres no teu coração: porque me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das suas maldades se descobriram as tuas vestes, e os teus calcanhares sofreram violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que os espalharei como repolho, como restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas vestes até o teu rosto, e aparecerá a sua vergonha. Já vi as suas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos e a anormalidade da sua fornicação sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Capítulo 14. Seca, fome e miséria. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estarão enfraquecidas. Anda de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se e cobrem-se as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo têm as suas crias e abandonam os seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem por lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. A oração de Jeremias e a resposta de Deus. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. A esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite, porque serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem, porque quando jejuarem não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocausto e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. E o nome a quem
quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramaram sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cansem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, e de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos, a espada, e entro na cidade, então ali os debilitados pela fome, até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá, ou repugna a tua alma a Sião, porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura e eis a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre vaidade dos gentios alguém que faça chover, ou podem os céus dar chuva? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Capítulo 15. Continuação do diálogo de Deus com Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante de mim, diante da minha face, e saiam. E será que, quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-á: assim diz o Senhor, os que para a morte, para a morte, os que para a espada, para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espadas para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, e amontoá-lo-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo, pois não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ele e encheste a cidade de terrores. A que dava luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol, sendo ainda de dia. Confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me destes à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, o aço, tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, os sábios, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentarei à assembleia dos zombadores, nem me regozijarei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói e já não admite cura. Serias tu para mim como coisas mentirosas e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e
livrar-te-ei da mão dos fortes. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.